Boa tarde a todos. Boa tarde aqui a presença de todos nesse painel, o último painel do dia. A gente ainda está aguardando um dos palestrantes aqui desse workshop. Eu tenho aqui a presença do Marcos Sena, ele é da Amdocs. A gente vai começar a apresentação pela Amdocs, especificamente, e vamos aguardar nesse espaço de tempo aqui a presença do representante da Anatel. Esse painel, ou esse workshop, ele trata especificamente sobre a qualidade e aspectos relacionados à banda larga. Então, a gente tem hoje um arcabouço regulatório muito complexo. Os atuais regulamentos de qualidade que estão aí em vigor, ele traz não só indicadores de qualidade que você consegue, na qual a prestadora consegue extrair as suas informações e disponibilizar para a Anatel, mas também existem indicadores de qualidade que são medidos e coletados diretamente no ambiente do usuário. Os indicadores associados à banda larga estão nesse contexto. Você tem uma probe que extrai informações desse usuário e as reporta para um sistema que faz a consolidação e depois esse dado chega até a agência. Além desses, a gente também tem a parte de indicadores de pesquisa, que é um outro composto dos atuais regulamentos de qualidade. Quando eu falo dos atuais regulamentos, estou falando do móvel e do serviço de comunicação multimídia, Esses indicadores de pesquisa também passam por ondas, onde são aplicados questionários aos usuários, e a partir desses questionários, dessas tratativas, dessas informações, são extraídos indicadores e são avaliados esses indicadores. Então, todo esse complexo que hoje existe, ele está sendo repensado. A Anatel, nas últimas duas decisões que ela emitiu relativa à renovação do contrato de concessão do fixo, onde está dentro da renovação do contrato do STFC, está embutido o próprio regulamento de qualidade do STFC. Ela já indicou ali que a Anatel vai remeter a discussão da parte de qualidade para o que seria um regulamento geral de gestão de qualidade envolvendo os principais serviços da Anatel. Nesse aspecto, o regulamento também de TV por assinatura, que estava na iminência de ser deliberado pela agência, foi direcionado dessa forma pelo Conselho, ou seja, foi remetido para a necessidade de uma construção de um regulamento geral. Então, nesse composto de um regulamento geral de gestão de qualidade, várias situações precisam ser observadas e analisadas, não só pelo ente regulador, que no caso é a Anatel, mas também pelas prestadoras, visto que esse processo todo ele é muito oneroso, muito custoso. Dentro da operadora existem áreas específicas que tratam 24 horas dessas informações e que coletam esses dados para a Anatel. Então, estamos num momento bom, num momento em que a Anatel repensa esse modelo. Isso vai começar a pautar as agendas das empresas e também da Anatel, nesse repensar. A gente tem algumas informações de que a Anatel está criando um grupo multidisciplinar para discutir essa questão de uma gestão de indicadores de uma forma genérica, envolvendo vários serviços associados. Então, o momento é propício para uma discussão como essa. Eu não vou me delongar muito em relação a esses pontos, eu só espero ter dado alguns insights para vocês e passo a palavra para o Marcos Sena, da Amdocs, para fazer a sua apresentação. Marcos, fique à vontade aí. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos Sena, eu sou da Amdocs. A Amdocs, ela sempre foi reconhecida no mercado, mais na parte de sistemas de USS, BSS, Mas, assim, devido a gente estar verificando que, vamos dizer assim, a qualidade, a experiência do cliente relacionada à qualidade, ela se estende não só nos sistemas de BSS, mas também para a rede. Então, a Amdocs, ela está entrando também nesse mercado de redes, E eu vou estar falando um pouquinho ainda de algumas nossas soluções. Eu vou estar falando também mais focado aí na qualidade na parte da rede móvel, tá? O que a gente tem visto hoje no mercado, os clientes,
então tem a necessidade de estar conectado com seus devices, né, seus smartphones, né, a todo momento. E aí o que se verifica? Se verifica que, assim, todo mundo conectado, querendo qualidade, assim, a necessidade de velocidade muito maior, né, devido ao número muito grande de acessos, né? Então, assim, tem feito com que as operadoras tenham que pensar um pouquinho nessa parte de acesso, né, da parte de rádio, né? A gente vê aí algumas informações também com relação, vamos dizer assim, alguns desafios, né, que nos próximos anos a gente tem aí informações sobre o ano 2018. Por exemplo, a gente vê que o crescimento de dados deve ser por volta de 12 vezes o atual. 11% somente dos revenues de receita, né, do machine to machine, vão vir dessa área de machine to machine. E aí a gente vê que o ARPU, né, de cada cliente vai crescer só por volta de 2,5. Então, assim, tem uma série de pontos aí que a gente está vendo que precisa ter um crescimento na rede, né, de acesso para que garantir essa qualidade dos clientes, tá? Se a gente for ver, né, algum tempo atrás, né, próximo aí de 2010, estava ainda no início, né, a rede LTE, a gente tinha somente a rede 2G, 3G, a gente tinha aí, né, um número aí por volta de 7 células aí por quilômetro quadrado, né? Você tinha somente 2 provedores, né, numa área menor. O que a gente vê hoje é que, assim, hoje ou aí 2016, é que a gente vê que o crescimento é muito grande, né? A gente tem hoje as redes LTE, 2G, 3G, vários assim, carriers, né? Fornecedores, né? Provedores numa mesma região. Então a gente vê que assim, mudou bastante do que era anteriormente e o que é hoje, né? Então o que precisa ser feito para que se garanta aí uma qualidade, né, na parte de broadband, né, de acesso para os clientes, né? A gente vai ter que ser feita uma análise, os operadores têm que fazer uma análise e verificar, por exemplo, você vê aqui que existem localizações, né, onde tem uma concentração de diferentes usuários, né, com profiles diferentes, né? Por exemplo, localizações turísticas onde você vê roaming de pessoas que estão viajando e uma possibilidade de um revenue bastante grande. Você vê aí, por exemplo, regiões onde você tem um alto ARPU e com clientes, né? E o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise, entender todo esse ambiente, né, dos clientes, entender a sua rede, né, para poder fazer uma liga de tudo isso, né, uma conexão de tudo isso. Então, o que você tem que fazer? Tem que focar, né, na qualidade, né, quality of experience, né, do cliente, maximizar, ou seja, entender em cada ponto, né, na geolocalização, que cada cliente pode trazer para você na rede e o que você necessita fornecer a esse cliente, tá? O provedor, no caso, né? Então, você consegue estar identificando, entendendo cada cliente, né? Os problemas que cada cliente, por exemplo, call drops, ou seja, né, caídas de ligação, entender a localização, ele usa muito dados, não usa, então você consegue fazer uma análise e a fundo entender o que ele tem, tá?
E aí o que pode ser feito? Tem uma plataforma, né, que a gente chama de Self-Optimized Network, ou uma rede de otimização para entender o seu cliente, a localização do seu cliente e o serviço que você pode estar fornecendo para ele. Então, você vai ter os dashboards, reports, né, que você vai estar fornecendo internamente dentro do operador, né, e você vai estar coletando dados de KPIs de clientes para fazer uma análise, vai estar identificando as informações da rede, né, geolocalizado, para poder fornecer as informações e otimizar, né, a sua rede automaticamente. Tá? Então, vamos lá. Você vai estar entendendo o seu cliente e fornecendo a rede, o sinal para ele nos locais onde você tem maior necessidade e automaticamente. Tá? Então, sendo feita uma automação via nessa solução de software. Tá? E aí com isso você reduz o OPEX, né, porque hoje em dia, para você fazer essa modificação na rede, normalmente é feita via configuração manual, né? Então você vai ter feito automaticamente, né? Por exemplo, eventos onde você tem um número muito grande de usuários, você automaticamente vai estar podendo fazer essa otimização da rede automaticamente. Tá? E com isso você vai estar aumentando a qualidade de acesso do seu usuário. Tá? Bom, basicamente, né, nessa solução você vai estar fazendo uma análise, né, fazendo um assessment da sua rede, né, qual o impacto, né, na experiência do cliente, do usuário. Você vai estar fazendo um planejamento, né, para construir e fazer um lançamento, né, dessa otimização da rede, né, e também assim manter e operar essa otimização e, quando necessário, a modificação também automaticamente você consegue estar sendo feita. Então, você consegue aí implementar mais rapidamente, né, essas mudanças, né, melhora a qualidade, né, da informação em 70%. A gente tem algumas implementações, por exemplo, no Norte América, que conseguimos reduzir em 70% essa qualidade. Né? O investimento na rede, você consegue, em vez de estar tendo, toda hora você tem que comprar uma nova rede e crescer, você consegue estar reduzindo pela sua otimização, né? E aí você consegue ter uma experiência melhor do cliente, do usuário. Okay? Bom, aqui a gente fala um pouquinho aí da solução como um todo, que você tem a parte de produto, a parte de serviço e a parte de Lifecycle Network. Então você tem todos os passos aí, mais ou menos o mesmo que eu já comentei anteriormente. Bom, o que você consegue ter? Você consegue entender aonde estão os seus clientes de maior valor, né, para que você consiga fazer essa otimização de uma forma mais adequada. Então, por exemplo, você tem clientes que têm um maior valor, você consegue fazer uma análise da localização, consegue estabelecer, por exemplo, onde a gente deve estar colocando uma maior capacidade da rede, baseado numa análise mais próxima, né, para o cliente ter uma experiência melhor. Bom,
Adicionalmente, essa parte de otimização de rede, as operadoras também têm pensado com relação para atender os clientes, colocar, eles chamam de small cells, ou células em localizações, por exemplo, shoppings ou locais onde o alcance da rede não é ideal. Então, para melhorar a qualidade também do sinal, tem se feito, vários operadores implementado essas soluções de small cell, né? E no caso, a Amdocs, a gente tem uma solução que é justamente para estar agilizando, né, esse processo de implementação, planejamento, construção e implementação da rede, né, dos small cells. Okay? Bom, com isso, você consegue estar sendo feita uma implementação mais rápida, reduzindo aí o custo e tempo para poder atender o cliente de forma melhor. Por exemplo, você tem aí assim, instalações de, por exemplo, 1000 células por mês, né? Se você for imaginar sendo feito isso manualmente, sem um controle, um planejamento, né, de número de pessoas para poder fazer. Então, você faz a otimização de todo esse processo de implementação, né, do rollout dos small cells. Okay? E aí você tem todo, né, o processo, quais são, né, os passos necessários que você tem que fazer inicialmente, o planejamento, o design, a construção, a otimização de todo esse processo de implementação das small cells. Bom, vou abrir aqui. O que a gente então viu, só para um sumáriozinho, né? A gente consegue aí com Self-Optimization Network reduzir o investimento de CAPEX em 10%, diminuir a caída de ligações aí por 20% e redução do OPEX em até 60%, tá? Devido a essa otimização do recurso das pessoas na implementação. Outra informação é o seguinte, que a experiência, né, do cliente melhora muito. A gente sabe que com a implementação dessas ferramentas, o cliente vai estar recebendo um sinal, assim, sem interrupção, então acaba assim, tendo uma experiência melhor com o cliente. Okay? Bom, e o que a gente tem feito também é o seguinte, todas as informações onde você tem informações de rede, informações, por exemplo, sistemas de CRM, tudo isso pode ser alimentado um sistema de Big Data, né? E aí, o que é isso? Você está pegando todas as informações, entendendo melhor o seu cliente e, por exemplo, o cliente vai estar ligando lá para a operadora, no call center, para poder, sei lá, melhorar o serviço ou qualquer informação que ele tem. Com isso, automaticamente, você pegando esses dados de rede, dados do cliente, você consegue estar melhorando a experiência do cliente na hora do atendimento também. Você vai estar pegando tantos dados de rede quanto dados de CRM, informação do cliente, dados dele, que você pode estar fazendo as todas as informações. Bom, aqui é só na verdade, um quadrozinho de como a gente justamente faz as informações, né, para atender o cliente com Big Data. Você tem aí informações das redes sociais, vocês têm informações, né, dos sistemas de billing, CDRs, PSRF, né, de Policy Control, e aí o Applications, e aí você coloca numa integração de todas as informações, faz uma análise real-time dessas informações, e aí você pode estar tomando algumas ações
né, para poder estar melhorando, por exemplo, né, o atendimento junto com as informações de rede que você tem para poder atender melhor o seu cliente, tá? Da operadora, no caso. Bom, a gente tem alguns case studies que a gente, né, tem também, que algumas operadoras que a gente fez no Norte América, onde a qualidade, né, reduziu desde o primeiro dia em 70% a qualidade da rede de acesso, né, da rede de rádio de acesso. Com isso, a gente identifica aí que foi on time, on quality, a implementação, né, com um budget que ele, e 30% a redução de caída de ligações, ok, nas redes aí 2G, 3G, LTE, tá? E aí a gente, na parte de implementação, aceleração de small cells também, a gente conseguiu aí dar uma acelerada com as nossas soluções também, tá? Bom, basicamente era isso que eu tinha. Obrigado, Marcos, pela sua apresentação. Tem alguns aspectos ali na apresentação que eu queria aproveitar aqui o público e explorar um pouquinho. Eu vejo que você estava abordando uma questão muito de avaliar melhor a cobertura que hoje você tem num certo ambiente, num certo local. E você mencionou aí na apresentação, ou colocou na apresentação, alguns aspectos que a gente aqui no Brasil tem que evoluir muito ainda, né? Você falou sobre small cells, a gente tem hoje, basicamente, alguns elementos, como a Phantom, que é regulada pela agência, mas ela tem algumas particularidades e alguns usos específicos e controlados. Isso já é um avanço, sim, mas existem outros elementos que podem ser incorporados à rede e que podem trazer uma percepção, uma qualidade melhor ao usuário por conta de você ter esse elemento se apoiando uma cobertura tradicional que você tenha na rede, né? O outro é a parte de geolocalização também. Localização, hoje também aqui no Brasil, é uma questão muito sensível, né? Porque abre alguns precedentes até constitucionais em específicos a isso. A Anatel também está evoluindo alguma coisa nesse sentido. Tem uma resolução recente aí que fez com que todo o mercado se mobilizasse em busca de uma solução de LBS para os serviços de emergência. Então, hoje, quando você faz uma chamada de emergência, junto com essa chamada, junto com a voz, a sua localização é direcionada para um órgão de segurança pública e essa informação é tratada. Então, você já vê uma evolução também de levar a localização para dentro de alguns outros ambientes que antes era um pouco tabu, né, dentro da discussão. Então, esse composto que a gente tem faz com que a gente tenha alguns entraves de início e também oportunidades de seguir adiante com algumas discussões. Então, eu queria aproveitar aqui a tua presença, do pessoal, a gente ver qual foi o principal aspecto que você teve que se deparar, ou as dificuldades que você teve nesses casos, que você aplicou lá fora. Bom, no caso da Amdocs, na verdade, existem já implementações desse produto no Brasil. As operadoras já utilizam, assim, o Self-Tokenize Network, né, no Brasil, e justamente para estar melhorando, né, a qualidade do sinal que entrega aos seus clientes, tanto na parte de dados como na parte de voz, né. Na verdade, a gente vê, por exemplo, alguns entraves que realmente existem para poder estar implementando uma solução, mas assim, são coisas habituais, né, que acabam no dia a dia sendo resolvidas. Mas, por exemplo, essa parte de geolocalização, por exemplo, é até utilizado juntamente da operadora, junto com órgãos aí de segurança, polícia e tudo, onde você consegue também estar identificando a localização exata aí, né,
mais ou menos 10 metros, né, de distância. Quer dizer, então, assim, essa é uma outra parte que também ajuda também na parte de experiência, também, né, de qualidade, não só do usuário, mas também de alguns órgãos também que acabam tendo esse benefício também de estar utilizando isso. Assim, em termos de implementação da solução, eu acho que é uma solução que ajuda bastante a operadora a identificar, né, quais são os seus pontos que precisam ser melhorados, né, e não só aqui, mas como no mundo inteiro aí, o pessoal tem implementado várias das soluções, assim, trago um benefício bastante grande, né, de experiência, de melhora para atendimento do cliente. A gente realmente teve um problema com a participação do palestrante da Anatel. Então, eu vou abrir para perguntas para a plateia, fiquem à vontade de perguntar. Vamos aproveitar um pouquinho o tempo aqui para fazer algumas perguntas para o Marcos, e no que eu puder também responder a vocês. Acho que está chegando perto do horário do jantar, né? O pessoal já vai ficando um pouco mais tímido, com fome. Não, pessoal, mais alguma questão? Então, eu agradeço a presença do Marcos aqui, a presença de todos no painel. Para a próxima.